Várias outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. Em reunião com aliados no PL, Flávio Bolsonaro afirmou que Nicolas Ferreira e Jair Bolsonaro serão ministros de seu governo caso ele vença a eleição presidencial no próximo ano. Apesar dessa sinalização, não foi especificado quais pastas o deputado e o pai do senador assumiriam. Enquanto isso, Flávio pretende viajar por vários países da América do Sul, Europa, além dos Estados Unidos, e vai intensificar agendas em vários estados para fortalecer a sua campanha. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, essa manifestação de Flávio Bolsonaro, que deseja ter Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira como ministros, caso ele se torne o próximo presidente da República. Dávila, agora, o avanço do PL da dosimetria não pode mexer em tudo isso? Não, Canhato, são duas coisas distintas. O que Flávio Bolsonaro está fazendo é tentando provar que a sua candidatura é para valer. E parte dessa desconfiança foi uma declaração infeliz que ele deu no fim de semana, dizendo que teria um preço para abrir mão da sua candidatura. Aí até dizer que não é bem assim. E depois teve a famosa conversa com o Centrão, que não foi muito bem. Então o que Flávio Bolsonaro está fazendo é, sim, o périplo de um pré-candidato para mostrar que a sua candidatura é para valer. Isso vai ser cada vez mais claro conforme nas próximas semanas ele começar a montar uma agenda em torno de discussões não só com os partidos políticos, com o setor financeiro, etc. Então, a primeira prova de Flávio Bolsonaro é provar que a sua candidatura é para valer. Essa é a primeira coisa. Segundo, é começar a conquistar partidos aliados para ver se essa candidatura ganha robustez. Por quê? Porque os demais partidos estão fazendo conta se vale a pena apoiar Flávio ou lançar outro nome. Então, essa é uma grande discussão que deve ocorrer dentro do PSD, porque ali Gilberto Kassab tem dois pré-candidatos à presidência da República, né? Tanto o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tem também o União Brasil, que hoje está em cima do muro, mas tem um pré-candidato muito forte, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, essas negociações começam a acontecer. O fato é que o PL deixa cada vez mais claro que toparia bancar a candidatura de Flávio, mesmo que nenhum outro partido se alinhe. Ou seja, cada vez mais, Canhato, caminhamos rumo a este cenário chileno, com vários candidatos surgindo na direita para disputar as eleições de 2026. Pois é, e a análise, né? Será que anunciar o pai Jair Bolsonaro como ministro, isso ajuda, né, essa estratégia, a aglutinar os apoiadores do pai? Nicolas Ferreira, que também é um parlamentar com muitos apoiadores. Você, Mota, vou pedir que faça uma introdução ao seu próprio comentário, um minutinho, depois eu devolvo para você. A introdução vai ser quase que o comentário. Eu não tenho a mínima ideia de qual é o objetivo dessa fala do Flávio, né? Eu acho que deve ter sido uma fala sem maiores consequências. Eu acho que o Nicolas tem um belo futuro pela frente, é possível que ele seja ministro, mas eu não entendo como a situação de Jair Bolsonaro pode evoluir para chegar a esse ponto, e nem sei se faz muito sentido ele como ministro. Pois é, essa é uma pergunta importante que todos devem fazer, né? Como Jair Bolsonaro poderia colaborar caso o Flávio seja eleito? É preciso fazer conta, inclusive. Se a dosimetria for aprovada, fala-se que Jair Bolsonaro poderia ser beneficiado com a progressão de regime em 2 anos e meio, falaram em 2 anos e 3 meses, enfim. É preciso também considerar que talvez o próximo presidente conceda indulto, graça presidencial, enfim, muitas perguntas em relação a como seria feita essa transição para que Jair Bolsonaro pudesse assumir um ministério, enfim, questões a serem discutidas. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, Flávio Bolsonaro, o senador, manifestando a intenção, claro, reforçando a intenção de disputar a presidência da República, mas agora com informações adicionais, né? Já anunciando que Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira seriam ministros da sua gestão, caso fosse eleito presidente da República. Tem mais algum complemento, algum ponto a destacar, Mota?
Então, Caniato, eu realmente acho que esse comentário foi um comentário apenas e não um plano concreto. Quanto ao Nicolas, eu não tenho dúvida que ele pode vir a ser ministro, senador, governador, até presidente da República um dia. Mas me parece que o papel de Jair Bolsonaro é outro. Você, Diego, quais reflexões podemos fazer a partir dessa sinalização de Flávio Bolsonaro? Tem uma questão mais subjetiva, né, de você se manter próximo à base aliada. É um pouco disso? Olha, Caniato, pode ser. Eu acho, inclusive, que Nicolas Ferreira daria um ótimo ministro da SECOM para Flávio Bolsonaro, que, inclusive, já poderia recorrer ao Nicolas Ferreira para melhorar um pouco a comunicação, porque, de fato, não tem acertado. Sobre Jair Bolsonaro, existe aí um problema de cunho jurídico também. Não basta que ele seja liberto ou livrado de sua pena. O Jair Bolsonaro ainda tem a questão da inelegibilidade que foi declarada pela Justiça Eleitoral. E estar em pleno gozo de seus direitos políticos é requisito não só para que ele seja candidato, mas também para que ele ocupe o cargo de ministro. Então, se não revertida a situação de Bolsonaro também do ponto de vista eleitoral, ele não poderia, ainda que Flávio Bolsonaro fosse eleito, ser nomeado ministro. Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro deveria ter outra preocupação. Ele já deveria estar dividindo seus ministérios, se ele quiser realmente ter viabilidade para essa candidatura, com os aliados do Centrão, os possíveis aliados do Centrão, que ainda relutam em aceitar a candidatura. Então, sem a formação dessa coalizão, dificilmente Flávio Bolsonaro teria chances contra Lula no ano que vem. Tá certo que as eleições estão longe, tem muita água para correr, mas é muito difícil, com uma rejeição acima de 50%, que Flávio Bolsonaro vá para 2026 com competitividade. E por mais que se faça um esforço retórico para conferir a possibilidade de união da direita em torno do nome de Flávio Bolsonaro, a verdade é que as pesquisas revelam que as pessoas não querem essa candidatura. As pessoas não querem, no máximo, aí 13% a 15%, conforme isso varia um pouco de instituto para instituto, é a direita que se declara bolsonarista. Essa é a votação que tem Flávio Bolsonaro hoje, esse é o capital político que tem Flávio Bolsonaro hoje. E com essa rejeição fica muito claro que ele teria que negociar, precisaria do apoio também desses partidos de centro para entrar no processo eleitoral com mais competitividade. Então, acho que começar pela base que ele já tem talvez não seja o melhor caminho. O Flávio Bolsonaro deveria estar fazendo mais acenos a possíveis aliados, a pessoas que ainda relutam em deixar de lado o projeto de Tarcísio, por exemplo, ou o projeto de Ratinho Júnior. Mas, como eu disse, talvez Nicolas Ferreira possa dar uns toques aí ao senador Flávio Bolsonaro para ele colocar a comunicação já de pré-campanha em ordem. Delegado Palumbo, é legítima a vontade de Flávio de querer disputar a escolha de Jair Bolsonaro e indicá-lo à disputa à presidência da República, mas, por enquanto, uma pré-candidatura que ainda gera desconfianças, né? Gera desconfiança. Você compactua do seu pensamento, Caniato. E o Flávio não é o Bolsonaro, tem o mesmo sobrenome, é filho, mas o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, é um fenômeno. Ele sai nas ruas, é aclamado. Ele vai para a Argentina, ele é aclamado. Em todos os locais. É diferente. Não são as mesmas pessoas. Não vai ser tão fácil quanto eleger um deputado, por exemplo, quanto ajudar uma outra pessoa, um outro parlamentar. É o maior cargo da República. Então, eu concordo. Ele tem que fazer outros tipos de aliança, fazer aceno para outros partidos, porque uma candidatura vindo somente do PL, eu acho que vai ficar bem difícil, haja vista que o Flávio Bolsonaro não tem o carisma e não tem a força que o próprio Jair tem. É filho? Vai transferir votos? Vai, mas não vai chegar, acredito eu, que sozinho ele não vai conseguir chegar ao cargo de presidente da República. Por isso é muito importante alianças, principalmente com outros partidos, que aí vem tempo de TV, aí vem mais dinheiro, mais fundo partidário. Claro que isso não é o essencial, haja vista aí a candidatura de Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo, quase levou, a do próprio Jair Bolsonaro, num partido à época pequeno, que também levou à presidência da República, mas são casos diferentes. Jair Bolsonaro é um fenômeno e os filhos deles são queridos por parte da população, pelos bolsonaristas, mas não são igual ao pai. Esse cenário que muitos pintam, hein, Mota, da possibilidade de vários candidatos disputarem a presidência, de que não haja aquela frente ampla, muitos partidos em torno de uma só candidatura, de que
algumas figuras optem em lançar seus próprios nomes, e aí esse cenário que o Dávila tem chamado de uma eleição parecida com o que tem acontecido no Chile. Um candidato de esquerda, um ou dois no máximo, e aí vários candidatos de centro-direita e de direita. Você sempre gosta de analisar um cenário como esse, colocando também em perspectiva o momento atual da política, né, Mota? Eu não vejo nada demais num cenário como esse no abstrato. Se a gente está falando sem especificar qual é o país, vamos falar de um país imaginário no qual está tudo bem, tudo funciona perfeitamente, não há nenhum conflito, nenhuma confusão. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho difícil que um cenário desses aqui no Brasil não evolua para um apoio, uma coalizão em torno de um candidato apoiado, indicado por Jair Bolsonaro. Eu acho que é o movimento natural. Eu não, ao contrário de algumas pessoas, eu não acho nada demais que políticos expressem a sua ambição, o seu desejo de ser presidente da República. Tem gente que toma isso como uma ofensa pessoal. O desejo natural de todo político é ocupar cargos cada vez maiores. Isso é a essência da democracia. O sujeito eleito vereador, ele já está pensando no dia em que vai ser candidato a senador. Eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo problema é quando essas discussões parecem que estão acontecendo na Suíça ou na Suécia. Parece que a gente não está percebendo o movimento que está acontecendo no Brasil de hoje de calar as vozes da direita e de retirar da cena política a corrente chamada de bolsonarismo. Então não dá para a gente ignorar isso. Se a gente leva essas coisas em consideração, e é lógico, ninguém sabe como a situação atual vai evoluir até as eleições do ano que vem. Mas assumindo que as coisas vão ficar mais ou menos como estão, eu acho natural o lançamento de múltiplas candidaturas, mas acho que o caminho é normal, sensato, para a sobrevivência da própria direita, é que haja um alinhamento ainda no primeiro turno, em torno do candidato indicado ou apoiado por Jair Bolsonaro. Esse é um bom ponto de análise e discussão, né, Dávila? Talvez seja esse o ponto que muitos líderes partidários refletem nesse momento, né? O lançamento de múltiplas candidaturas, mas também como agradar a base de apoiadores de figuras como Jair Bolsonaro, de figuras populares, né? Que há grupos e grupos na direita. Como tentar atender a maior parte dessas pessoas? Tendo vários candidatos, exatamente. Quando você tem uma pluralidade de candidatos, uns que gostam de Jair Bolsonaro podem votar no Flávio, aqueles que gostam de um candidato mais liberal vão votar em outro, aqueles que gostam de um candidato que seja capaz de construir bases mais largas para aprovar as grandes reformas, que é uma outra habilidade, vai conquistar parte de outro eleitorado. Isto é saudável. A democracia é feita de pluralidade. Portanto, eu não vejo com nenhum menosprezo essa história de que teremos vários candidatos. Não tem que se juntar nada. Aliás, só poderia se juntar se uma candidatura fosse francamente favorita. Agora, a candidatura de Flávio Bolsonaro, ela, óbvio, vai ganhar os votos de boa parte do bolsonarismo. Mas apostar todas as fichas numa candidatura com uma rejeição altíssima, aliás, a maior rejeição de todos os candidatos, é loucura. É praticamente correr o risco de entregar mais um mandato ao presidente Lula. Então, é fundamental uma candidatura que parte de um nível tão alto de rejeição que tenha outras opções. Por quê? Porque níveis altos de rejeição mostra que tem um teto baixo para crescer. Candidaturas que são mais desconhecidas e com baixa rejeição podem ganhar tração e crescer mais rapidamente conforme o contexto. Então, neste momento, seria um erro a direita apostar todas as fichas em Flávio Bolsonaro. Porque você apostar todas as fichas num candidato com alta rejeição
é dar de presente a eleição para o Lula. Então, assim, não, é uma hora importante para que tenha outros nomes. E se Flávio Bolsonaro for para o segundo turno, aí é outra história. Aí é óbvio que precisam se unir em torno de um nome. Mas no primeiro turno é fundamental ter outros nomes na urna para que nós possamos ver qual é o candidato com maior potencial de crescimento durante a campanha. Isso é fundamental para a sobrevivência da direita. A gente vai virar de pauta, mas Dávila, rapidinho, tiro curto, já que você fez essa análise. O presidente Lula viria ou disputaria a reeleição em qualquer cenário, ou você entende que em algum cenário ele abriria a mão e colocaria outra figura do PT para disputar? Eu acho que ele só faria isso se Tarcísio de Freitas fosse um candidato que ganhasse muita atração e nas pesquisas começava a mostrar uma enorme diferença com o presidente Lula. Aí eu acho que ele poderia abrir mão. Mas neste cenário de uma pulverização de candidaturas ou só uma candidatura de Flávio Bolsonaro, acho que Lula não desistiria de jeito nenhum, porque a sua chance aí torna-se maior.